Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Fabiola e nesta aula vamos aprender a fazer uma tabulação no MS Word. A tabulação, como vocês estão vendo aqui, é um recurso da qual nós podemos determinar uma posição, ou seja, um alinhamento do texto em local específico da página. Então aqui nós temos vários alinhamentos específicos, e todos um embaixo do outro certinho. Então é essa opção da gente estar fazendo esses alinhamentos, usando alguns recursos também, como os pontilhados, a gente tem os alinhamentos à direita, esquerda, centralizado. Então é isso que nós vamos estar trabalhando com a tabulação. Então aqui nós temos alguns efeitos. Então veja que aqui a gente pode estar utilizando a tabulação para fazer uma lista, para colocar uma nota de um aluno e assim por diante. Então, esses efeitos que a gente pode estar fazendo aí, utilizando a tabulação, e fica mais visualmente, né, melhor para estarmos enxergando os dados tabulados no nosso documento de texto. Portanto, né, quando utilizamos a tabulação, é possível fazer textos alinhados em forma de tabela, como estamos vendo aqui. Então, isso aqui não é uma tabela, são alinhamentos de texto. E ainda usar pontos para separá-las. Então, a gente está usando alguns pontinhos para separá-las também. E o procedimento para fazer textos com tabulação, nós vamos usar os seguintes procedimentos. Primeira coisa que nós devemos fazer, nós vamos definir as paradas de tabulação, são essas paradas aqui. O local que o texto será digitado, né? É a nossa paradinha. Depois nós vamos digitar o texto usando o tabulador para movimentar o ponto de inserção em cada parada. Então nós vamos usar uma tecla especial chamada Tab, que é essa teclinha que nós achamos no teclado. Então, a partir do momento que nós definirmos as paradas de tabulação, nós vamos utilizá-la para poder, então, estar ativando essa tabulação entre os textos que serão inseridos nos nossos documentos. Então, chamamos isto daqui de Tab ou o tabulador. Então, é essa tecla aqui. Agora nós vamos aprender então a criar um texto com as tabulações. Então nós temos aqui na guia de parágrafo, ao lado, em configurações de parágrafo, nós temos aqui embaixo o botão de tabulação e aqui que a gente vai definir as paradas de tabulação. Então primeiro a gente define as paradas de tabulação, e logo em seguida a gente insere o texto e usa a tecla Tab ou a tecla tabuladora. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, uma posição de parada da tabulação. Então, eu quero que pare, por exemplo... Então, eu vou ter que seguir a régua agora, né? Lembre-se que quem não tiver com a régua ativa, tem que vir no menu Exibir. E aqui a gente vai encontrar régua no mostrar. Então, a régua já está aqui. Basta que eu venha, então, na página inicial, na configurações do parágrafo e em tabulação, eu posso definir as paradas de tabulação. Então, vou definir uma parada aqui, por exemplo, de 4. Nós vamos trabalhar com centímetros. Sendo que a tabulação padrão é 1,25. Tá? Se eu desse um Tab aqui, ia pular 1,25 de tabulação. Então, eu vou definir 4 de tabulação. Não vou mexer aqui por enquanto, a gente só vai fazer uma tabulação simples. Vou definir e dar OK. Feito isso, eu posso colocar o meu primeiro texto.
Vou aumentar aqui embaixo um pouquinho. E quando eu apertar a tecla Tab, veja que aqui em cima, ó, ele ficou um símbolo dizendo que eu tenho uma tabulação. Então, eu aperto a tecla Tab e ele já foi bem em ciminha de 4 centímetros, da qual eu ativei a minha tecla Tab. Então, aqui já posso colocar meu texto. Se eu pulasse de linha, fosse para o próximo parágrafo, ele ia continuar com as tabulações que eu defini anteriormente. Então, nós precisamos definir todas as paradas de tabulação primeiro, antes de estar digitando esse texto. Vou digitar um outro texto aqui. Pronto, então essa é uma tabulação bem simples, eu só fiz uma tabulação. Caso eu queira pular de linha e retirar essa tabulação, é muito simples. Eu venho aqui novamente, em tabulação, clico aqui e limpar. Ok, veja que já não tem mais nenhuma parada de tabulação na minha régua. Nessa parte, você poderá também demarcar a tabulação. Então, aqui você pode escolher a tabulação pré-definida, sabendo que 1,25 é a tabulação padrão, é aquela que a gente usa de primeira linha, ou escolher a posição de parada digitando aqui a numeração desejada. Quanto aos alinhamentos, nós encontramos esquerdo, decimal, centralizado, direito e barra. Esse esquerdo, o que ele vai fazer? Ele vai permitir que uma tabulação defina a posição de início do texto, que ocorrerá para a direita conforme você digita. Então, toda vez que eu escolher tabulação esquerda, vamos colocar aqui, por exemplo, 5, e definir esquerda. Já vamos escolher um preenchimento também. Nós temos aqui pontilhado um tracejado mais espaçoso, e aqui eu tenho esse outro tipo aqui. Então, vamos escolher o tipo 2. Vou definir e dar OK. Então, veja que aqui eu já tenho a minha parada para a esquerda. Então, vou digitar o meu texto aqui. E presta atenção quando eu der um Tab, ele ficou o quê? Com os pontilhados. Se eu digitar agora, o que vai acontecer? Ele vai digitar da esquerda para a direita. Então, perceba que ele vai digitar da esquerda para a direita. Vou dar um Enter aqui e vou tirar essa tabulação para a gente ver os outros efeitos de tabulação. Então, vem aqui em tabulação. Vamos deixar essa tabulação só para a gente ver, a gente definir os outros alinhamentos. Então, aqui, ó, centralizado. Vamos deixar centralizado. Vamos definir. E OK. Então, vou escrever informática novamente. Vou dar um Tab. Perceba que vai acontecer aqui, ó. Aqui na régua, ele está com a tabulação centralizada. Se eu escrever TEC aqui, olha só que legal. Ele vai ficar centralizado com a tabulação que eu tenho aqui em cima. Como se eu passasse uma régua aqui e ele vai ficar centralizado com a tabulação de cima. Beleza? Vamos dar um Enter aqui e vamos testar a outra tabulação. Nós temos essa tabulação, vamos definir aqui, essa tabulação de direito, vai fazer o processo inverso da esquerda, defino e dou OK. Vou escrever informática, apertar a Tab, e aqui se eu escrever TEC Francisco Garcia, olha só que legal, ele vai o quê? Para a esquerda.
Então, ele vai centralizar o meu texto todo à esquerda. Pronto. Aqui não ficou legal por quê? Porque eu não tenho um espaço melhorzinho, né? Eu poderia vir aqui na régua, ó, clicar bem em ciminha. Aqui também a gente pode estar manipulando. Olha, eu venho aqui, clico, ó, e manipulo, ó. Clico, seguro e arrasto bem em cima. Clico, seguro e arrasto. Se você quiser também, nós podemos dar 2 cliques aqui bem em ciminha da tabulação, na régua, e ela já entra também. Então, é uma tecla de atalho aí. Da parte decimal, vamos supor que a gente tem uma tabela de preços. Então, vou colocar uma tabelinha de preços aqui. Vamos supor que eu vou colocar uns produtos aqui. Então, vou vir aqui, vou deixar a minha tabulação no 5, definindo 5. Vou deixar esse aqui e vou deixar decimal. Então, a gente vai usar aqui uma tabelinha de preços. Dei OK. Então, por exemplo, eu tenho uma tabelinha de arroz. Preço de arroz. Vim no tab 10,50. Feijão. Vamos supor que custe R$12. Macarrão. R$4,50. Então, perceba que aqui ele está alinhando pela parte decimal. Olha que bacana. Então, é possível de usar as tabulações para fazer vários efeitos aí e melhorar essa parte, né, de visualização quando a gente está trabalhando aí como se fosse tabelas, né? Mas se a gente usasse tabelas, ficaria um pouquinho mais complicado. Então, a gente usa a tabulação, que dá uns efeitos bem bacanas. Nós temos também a tabulação barra. Vamos ver aqui. A gente vai escolher aqui 5. Vou escolher o preenchimento 2 mesmo. E a barra. Dei OK. Vou escrever alguma coisa aqui. O que ela vai fazer, né? Ela vai inserir uma barra. Olha só. Ela inseriu uma barra na posição desejada. E aí ela vai acionando o texto. Tá? Então, ela só, na posição desejada, ela coloca uma barra. Não é tão interessante de estar trabalhando com esta barra, né? A não ser que tenha algum projeto específico para isso. Então, na parte de tabulação é muito simples, tá? Tá utilizando. Lembre-se que, vou tirar essa tabulação daqui e essa também. Lembre-se que, primeiramente, nós devemos definir as paradas de tabulação. Segundo, nós devemos definir os alinhamentos que nós temos esquerda, centralizado, direita, decimal e barra, e os preenchimentos que a gente quer trabalhar. Pronto, é só isso que a gente faz com a tabulação, é muito simples estar trabalhando. Caso queira eliminar alguma tabulação, clica, pode ir pela régua, puxar e arrastar para baixo, ou vir novamente em tabulação, escolher o que quer estar tirando, seleciona e limpa, e dá OK. Pronto, está feita a tabulação também. Então, a tabulação no MS Word é muito simples de estar trabalhando, então basta que definirmos as paradas de tabulação, escolhemos os preenchimentos e também os alinhamentos.